a gente vai falar sobre o padrão Faceit. Então, esse padrão ele propõe a criação de uma classe intermediária que serve como uma fachada para que o cliente possa acessar as funcionalidades desejadas. E essa classe encapsula a complexidade da interação entre os diversos componentes e desacopla o cliente das implementações. Então, no nosso projeto, aqui a gente vai ter lá no menu com os campos da empresa. Aqui nós vamos ter uma classe do tipo empresa serviço, usuário serviço, com os atributos aqui DAO. A gente vai ter um map de argumentos, que é os campos da empresa. A gente vai ter os métodos de adicionar, buscar e listar. No usuário serviço também a mesma coisa, vamos ter o campus do usuário, que vai ser o ID, a identificação dele, a senha e a senha para digitar novamente. E aqui, essa classe usuário serviço e empresa serviço vai implementar a interface DAO. E essa interface DAO ela busca, ela adiciona, busca e lista. Então, essa classe usuário serviço e empresa serviço vão ser a nossa fachada para os nossos DAOs com implementações mais complexas, que é no caso usuário DAO e empresa DAO, né? E aqui no usuário DAO a gente vai ter como usuário no usuário DAO, né? O adicionar, a gente vai adicionar um usuário, vai buscar e vai listar ele. Aqui na nossa empresa a gente vai ter, ela vai estender pessoa jurídica com razão social, nome, fantasia e documento. E aí toda a complexidade do nosso código fica nos nossos DAOs de empresa DAO e usuário DAO. Né? Então, empresa serviço e usuário serviço são fachadas aonde a gente vai depois aqui estar implementando uma complexidade maior nessas duas classes. Então, aqui no nosso projeto a gente tem os campos da empresa. Esses campos da empresa, vamos procurar a classe empresa serviço. Aqui a gente tem no empresa serviço um map de argumentos, ou seja, esse map de argumentos vai ser aqui o que vai ser o documento, nome, fantasia, razão social e a ocupação. Ou seja, aqui no meu map eu vou ter, por exemplo, aqui o CNPJ da empresa. Só que esse CNPJ aqui eu não tenho o valor dele inteiro, só tenho o CNPJ, que vai ser o valor. Que no caso é isso que a gente está passando aqui. Que aqui no campus da empresa a gente vai ter o documento. Então o documento dele aqui, da nossa empresa serviço, é a key dele, é a chave. E o valor vai ser o CNPJ que a gente está passando aqui. Que no caso é um objeto do tipo documento. Que na empresa, a nossa classe empresa, vamos procurar ela aqui, a gente tem documento, razão social e nome, fantasia e a ocupação. E no documento eu tenho o número dele, certo? E aqui eu tenho o documento CNPJ que estende documento, aonde a gente tem toda a regra para validar ele aqui, né? Validar o nosso CNPJ. E aí, aqui a gente vai ter daí o nosso map, a key do nome, fantasia, razão social e ocupação.
a gente está pegando a descrição aqui, a descrição dos campos empresa. A gente está pegando essa string aqui, que está nas nossas constantes, nas nossas enum aqui, certo? Então aqui vai ser bem simples, a gente passa uma lista de argumentos, né? No caso, o que a gente tem aqui é o CNPJ, razão social, e aqui são os valores que a gente vai ter. E aí aqui a gente passa o nosso DAO, a gente tem aqui ó, IDAO, ou seja, interface DAO, que tem os métodos de adicionar, buscar e listar. Se a gente perceber aqui, a gente não está passando um tipo específico de objeto aqui. A gente trabalha com object, porque a gente pode acabar mudando essas duas as formas de implementação, aonde a gente vai estar adicionando os nossos objetos nesse map. Então aqui a gente está passando tanto um documento como um valor, como uma string, né? A gente poderia passar até um integer, double, enfim. Com o objeto a gente pode trabalhar com diversas possibilidades aqui. E aí aqui, como a gente tem uma lista de argumentos da empresa de serviços, a gente tem aqui, passa essa lista no nosso adicionar DAO, que é isso aqui que a gente está fazendo. Aqui, né, adicionar, a gente passa uma lista e depois um objeto, ou seja, aqui a gente está passando todos os campos que a gente necessita para criar um objeto. E aqui a gente cria um objeto vazio. E aí, no nosso empresa DAO, que é essa classe aqui, a gente perceber que ela está implementando aquela interface, né? E aqui a gente implementa aquele método de adicionar. E aí no object, que a gente está passando ele vazio aqui, né? A gente está passando ele vazio na empresa, a gente verifica se esse objeto é do tipo empresa, né? E se ele for, a gente converte esse objeto em uma empresa. Ou seja, aqui naquela lista, foi igual eu falei antes, aqui nessa lista a gente vai ter todos os argumentos precisos para se criar um objeto do tipo empresa. E o objeto do tipo empresa, ele não tem nada lá. Ele simplesmente não tem nada. Ele está vazio. Ele não tem um documento, ele não tem uma razão social, ele não tem um nome fantasia, ela não tem a ocupação da empresa, mas aqui nossa lista de argumentos ele possui. Ou seja, a nossa classe de empresa serviço que a gente tem lá, que é esse cara aqui, é a nossa fachada, aonde depois nessa classe empresa DAO é onde vai ter toda a nossa uma complexidade maior para setar os nossos dados, como a gente vai tratá-los vai ser aqui, né? Se a gente vai validar ou não. É isso que a gente está fazendo aqui. E aí aqui a gente recupera o documento, o nome fantasia, razão social e a ocupação. A gente recupera pelos campos da empresa que a gente acabou criando aqui na nossa enum, certo? A gente recupera da nossa lista de objects que a gente está passando aqui, né? Os nossos argumentos é uma lista, a gente está passando uma lista de map aqui e depois a gente recupera e depois a gente só apenas seta esses objetos, esses objetos aqui na nossa empresa, esses valores, né? Documentos, nome fantasia, razão social e depois a gente apenas insere ela na nossa lista DAO que a gente tem, certo? E aí, o do usuário é a mesma coisa, né? Mas no usuário a gente vai ter o identificador dele, né? O ID, a senha e a gente vai precisar que ele digite a senha novamente. E aí a gente vai passar esses argumentos, no caso, identificador, senha
e a senha novamente, e aí a gente cria uma instância do usuário vazio, né? Então aqui, lá na nossa empresa DAO, a gente somente na empresa DAO que a gente seta os valores nos nossos argumentos aqui nesse objeto vazio, né? E aqui para o usuário vai acontecer a mesma coisa. A gente recupera o identificador, mas antes de recuperar esses valores, né, da nossa lista de argumentos, a gente verifica se a instância do objeto é do tipo do usuário. E se ele for, a gente recupera os nossos valores que a gente passou na nossa lista de map e a gente verifica se a senha que ele digitou, a senha novamente for igual à senha, ele vai passar aqui, né? A gente está negando a expressão. Se ele não for, então lance essa exceção que não foi possível cadastrar o usuário porque as senhas não são idênticas, não coincidem. Caso contrário, a gente seta o identificador e a senha e registra o nosso usuário. Então, a gente perceber aqui, a nossa empresa serviço e nosso usuário serviço são fachadas de implementações mais complexas para o empresa DAO e o usuário DAO. E aqui também a gente tem os nossos métodos no usuário DAO de buscar. A gente vai buscar pelo identificador. Aqui a gente tem o nosso listar. Aqui, esse aqui é o nosso usuário serviço, certo? E no empresa serviço é a mesma coisa também. A gente tem o nosso buscar e o nosso listar. Detalhe que quando a gente criar o nosso objeto empresa serviço, a gente está setando o nosso DAO do tipo empresa DAO, né? Porque como a gente está utilizando interface, a gente poderia até acabar, né? Talvez acabar setando essa instância aqui do tipo usuário serviço, e aqui isso causaria problemas, né? Porque a empresa DAO ela está tratando de uma forma totalmente diferente do usuário DAO, né? Por isso a gente acaba colocando esse método como privado, porque a gente não quer que alguma outra pessoa sete a nossa instância do tipo usuário DAO, mas apenas de empresa DAO. E aqui no usuário serviço vai acontecer a mesma coisa. Nosso set DAO também vai ser, a gente está setando aqui como usuário DAO, né? Nossa instância. Nosso set DAO ele também vai ser privado, a mesma coisa, né? E aí no nosso empresa DAO, a gente tem os nossos métodos de listar, né? Se a nossa lista for vazia, então não há empresa cadastrada, a gente retorna. Caso contrário, a gente lista. No buscar também é a mesma coisa, a gente está recebendo um object key. E aí, aqui para recuperar a nossa empresa, recuperar pelo número do documento, né? No caso o CNPJ é único. E a gente recuperar pelo CNPJ. E aí a gente retorna a nossa empresa pelo número do documento. Caso ele não conseguir encontrar, então a gente lança uma exceção que a empresa não existe. E no usuário DAO também vai acontecer a mesma coisa. A gente busca pelo identificador, a gente está recebendo um object aqui. E aqui a gente está também verificando a mesma coisa. Se a gente pega a nossa lista de usuário, se o identificador conter a nossa lista, então a gente retorna o usuário. Caso contrário, a gente lança uma exceção que o usuário não existe. Então aqui executando a nossa aplicação aqui. Aqui a gente cadastra a nossa empresa. A gente está buscando a empresa que a gente cadastrou, mas com o CNPJ totalmente diferente. A gente vai ver que essa empresa não existe. Com esse CNPJ é totalmente diferente com essa daqui. Porque a gente colocou o 4 aqui no final e a gente acabou tirando o 4,
no final aqui. Então, se eu colocar o 4 aqui, ele vai retornar para a gente. A gente lista todas as nossas empresas que a gente cadastrou, no caso foi só uma. E aqui a gente cadastra o nosso usuário, né? Adiciona ele, busca pelo identificador e depois a gente lista. Claro, né? A gente não listaria a senha, a gente listaria apenas o identificador do usuário ou algum outro tipo de documento, né? Tipo o CPF ou alguma coisa assim. Mas aqui apenas é exemplo que a gente está fazendo. Então não tem problema. Como é um exemplo simples, não tem problema. Agora, se fosse uma aplicação real, a gente nunca ia fazer esse tipo de coisa aqui, mostrar a senha completa dele. A gente mostraria a senha criptografada no nosso banco de dados, né? Então, o Faceit, ele, ele dá essa possibilidade de a gente fazer esse tipo de coisa aqui, né? Fazer apenas uma fachada para os nossos DAOs. No caso, nos nossos DAOs, a gente teria toda a complexidade para adicionar, para remover os nossos dados no banco. E no caso, o usuário de serviço chamaria aquele usuário DAO. E aí a gente retira do cliente toda a implementação pesada, né? Deixando apenas uma outra classe encarregada de fazer isso e não propriamente no cliente.